Glória a Deus. O poder da bênção. Aleluia. 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 Queridos, domingo passado, quando eu estava lá em Assis, no hotel, estudando e meditando para pregar essa mensagem naquela igreja, Fé e Graça Church, do pastor Douglas. E lá no hotel o Senhor, Ele começou a ministrar algumas coisas no meu coração. Enquanto Ele falava ou ministrava no meu coração, eu percebia um choro vindo de dentro de mim. Um choro. Eu não chorei, mas eu percebia intimamente aquilo por dentro. Você já ficou assim com a sensação, algo assim, aqui dentro de você tem um choro? Eu estava assim. E o motivo pelo qual eu estava assim, eu vou contar para você agora, o que o Senhor estava falando comigo. Agora, eu queria combinar algo com você. Eu sei que, infelizmente, gente, a religião, ela massacra a gente, acaba com a gente. E se dermos ouvido, ela nos pune. Então, eu não sei como falar isso ou fazer isso agora, mas se eu pudesse, eu ia pedir para você não deixar a religião atrapalhar em nada agora. Se eu pudesse, eu ia pedir para você tirar a religião de lado agora. O que o Senhor estava me dizendo, e o que Ele me disse, Ele me provou, e eu vou dizer e provar também para você, é que nós não deveríamos, ou nós não podemos dissociar as bênçãos espirituais das materiais financeiras. E que é muito comum pode deixar do jeito que estava. É muito comum nós dissociarmos uma coisa da outra e chamamos, nós gostamos de coisas espirituais, pastor. Nós queremos coisas espirituais. Então nós dissociamos uma coisa da outra. Nós separamos uma coisa da outra. Bênçãos materiais nós não chamamos, isso não é espiritual. Finanças não é espiritual. Por quê? Porque é dinheiro. Pastor, isso não é espiritual. Então, o Senhor disse, o meu povo está acostumado a dissociar uma coisa da outra. Então, por exemplo, hoje eu vou falar sobre bênçãos, e aí vai incluir muito mais bênçãos financeiras, físicas e materiais. E aí, aparentemente, ou na nossa mente, não é uma pregação espiritual. Não, isso não é espiritual. O que é espiritual? Espiritual, pastor, é falar sobre oração. Espiritual, pastor, é falar sobre não pecar. Espiritual, pastor, é falar sobre o céu. Tudo isso é espiritual também. Nós tivemos uma mensagem, como eu citei no domingo passado, poderosa, falando lá sobre escatologia. E é espiritual. E deixa eu ver como eu falo isso para você. Então ele estava me dizendo, sabe, o meu povo, ele dissocia uma coisa da outra e eles não percebem que o tempo todo eu falei com o meu povo lá em Israel, o povo de Israel, o povo hebreu, e eu os conduzi, eu os tirei do Egito e os conduzi para uma terra boa que mana leite e mel. O tempo todo eu procurei abençoar o meu povo de todas as formas espirituais, ou como queira, materiais, financeiras, físicas. Eu abençoei os animais, os gados deles. Eu os abençoei com prata e ouro. Eu os abençoei de todas as formas. E no Egito, ou na verdade no deserto, quando aquele povo caminhava no deserto, eu os guardei para que não houvesse no meio deles nenhum inválido. Isso quer dizer o quê? Nenhum doente, nenhum enfermo, nenhum ferido, nenhum machucado. E o Senhor estava me dizendo, e essas coisas as pessoas dizem que elas não são espirituais. E de fato que eu não posso chamar o material de espiritual.
Mas o que está por trás do material, o que está por trás do dinheiro, o que está por trás do ouro e da prata é espiritual. Como assim, pastor? Eu vou explicar para você. O motivo de você ter ou você não ter é espiritual. Algumas pessoas ouviram e entenderam, mas eu vou dizer de novo, o que faz você ter ou o que faz você não ter é espiritual. Vocês estão começando a entender, não é? Então eu vou dizer mais uma vez, porque isso aqui tem que ser entendido. O que faz você ter e o que faz você não ter é espiritual. Por que, pastor? Bênção e maldição. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado, ou que nos abençoou, na onde? Nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Essas bênçãos nas regiões celestiais em Cristo é que faz você ter ou não ter. No caso, as maldições faz você não ter. E o Senhor estava me dizendo, quando eu abençoei o meu povo, eu os abençoei em todas as áreas, em todos os níveis. E sempre foi o meu interesse que o meu povo desfrutasse das coisas. Então nós vamos ter uma pregação sobre prosperidade e alguns ficam aborrecidos porque eu queria coisas espirituais, pastor. Sabe que não ter às vezes tira a sua paz, a sua alegria e faz você ter briga no casamento e faz muitas vezes ter falta na sua vida. Sabe que muitos casamentos são desfeitos porque falta, mas nós queremos coisas espirituais. Sabe, deixa eu dizer isso, eu falei lá na igreja do pastor Douglas. Nós passamos a nossa vida ouvindo sobre não pecar, ouvindo sobre o céu, e não tem nada de errado nessas coisas, gente. Mas nós passamos a vida ouvindo sobre isso. E nada falamos das bênçãos materiais, físicas e financeiras. Não falávamos, por quê? Porque nós entendíamos que isso não tem nada a ver com o evangelho, que não tem nada a ver com o evangelho. Você sabe o que é o evangelho? Você sabe o que é o evangelho? Boas notícias, boas novas. O que é boas novas para alguém que está sem dinheiro para pagar o aluguel? O que é boas novas para alguém que está doente agora mesmo de cama? Nós não pensamos. Nós simplesmente falamos. Não, eu quero saber, prega o evangelho, pastor. Prega o evangelho. A Bíblia diz que o evangelho é o poder de Deus para a salvação. E o que é salvação? Salvação, essa palavra, ela vem da palavra sozo, ou soteria, e elas ambas querem dizer, elas têm vários significados. Ela significa provisão, prosperidade, ela significa paz, ela significa ser livre, guardado, ser curado, ser saudável. Salvação, o evangelho é o poder de Deus para a salvação. O que é salvação? O que seria salvação para alguém que está afundando, ser tirado do fundo? Salvação para alguém, como eu disse agora há pouco, que não tem dinheiro para pagar as contas, é começar a ter. Eu quero que você faça comigo agora uma verificada honesta na sua vida e veja se ela está plena, completa. Porque nós falamos que em Deus você é pleno. Mas ninguém consegue ser pleno faltando as coisas. Ninguém consegue ser pleno não tendo saúde. Pastor, mas Jesus disse que no mundo tereis aflições. Ele disse isso mesmo. Mas ele disse, tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo. E ele estava dizendo, se eu venci, você vai vencer também. Por que nós vamos vencer? Não é por causa de nós mesmos. Por causa dele em nós. Eis que estou convosco todos os dias. Porque ele está habitando conosco em nós. Agora, nós temos que pensar, e eu quero levar você a pensar, eu estou dando uma voadora na espinha da religião hoje. Uma voadora bem dada, mas eu preciso, antes de bater nela, na religião, eu preciso que você não deixe ela te atrapalhar hoje. E eu quero que você saiba que hoje eu estou falando sobre coisas espirituais. Como assim, pastor? Tá, você sabe em que constitui, eu comecei falando aqui sobre maldição. Em que constitui a maldição? Porque assim, nós sabemos já que éramos malditos, Jesus nos resgatou da maldição,
né? E se tornou maldição em nosso lugar. Mas você sabe o que é maldição? Você sabe o que é bênção? Não, Cristo nos resgatou da maldição e nos transportou para a bênção. Mas você sabe o que é maldição e o que é bênção? Para você saber o que é maldição e para você saber o que é bênção, você precisa ir para a Bíblia. E lá na Bíblia você vai encontrar maldição e vai encontrar bênção. Olha, Levíticos e Deuteronômio fala muito das bênçãos e das maldições, especialmente Deuteronômio. Ok? Então assim, vamos lá, gente. Para a gente saber do que nós fomos resgatados, nós temos que recorrer à Bíblia. Porque eu já sei que Jesus me resgatou. Eu já sei, eu estou livre. Tá bom, pastor, graças a Deus. Está escrito em Gálatas que Ele nos resgatou da maldição. Graças a Deus, estou resgatado. Beleza. Mas você sabe do quê? Da maldição, pastor. Mas você sabe o que é a maldição? Você sabe o que é a bênção? Não sei não, pastor, mostra para nós aí. Então eu vou fazer isso agora. E quando eu fizer, você vai começar a entender que as bênçãos são espirituais e alcançam todas as áreas da sua vida. Agora, ouça. Vamos lá. O povo estava lá no Egito sofrendo, tá? O povo estava no Egito sofrendo. O faraó estava oprimindo o povo. Aí Deus falou assim, vai lá Moisés livrar o meu povo. Em primeiro lugar, livrar o povo significava tirar da mão de faraó. Em segundo lugar, agora eu quero que você pegue eles e leve eles para uma terra boa que mana leite e mel. Ei Deus, espera aí, o Senhor não é espiritual não? Como assim levar eles para uma terra boa que mana leite e mel? O Senhor não tem coisas espirituais para eles não? É que quando Deus pega você e te livra da mão de faraó, a bênção cai sobre a sua vida e alcança a sua vida em todas as áreas. Vamos lá, Deuteronômio 28, capítulo 28, versículo 1. Aleluia. Deuteronômio 28. Já chegou lá? Deuteronômio 28. Aleluia. Vamos saber em que constitui a bênção e a maldição? A maldição, ó, do versículo 15, capítulo 28, do versículo 15 até o versículo 68, são as maldições, ok? Se você ler, quer que eu leia para você tudo hoje? Vocês não estão muito animados não, eu vou deixar para você ler em casa, pode ser? Agora, quando você estiver lendo sobre as maldições, eu quero que você ache as maldições que você chama de espirituais. E quando você lê a bênção você vai ler agora comigo. Eu quero que você nomeie, marque para nós aqui, marca no seu celular, deixando amarelinho assim, ou na sua Bíblia, riscando assim. Marca as bênçãos espirituais, ok? Quero que você marque as bênçãos espirituais. Então, eu estava dizendo, para você saber o que são as bênçãos e o que são as maldições, precisa recorrer ao livro. É no livro que tem. E aonde, pastor? Especialmente em Deuteronômio. Ok? Vocês estão entendendo? Vocês estão comigo? Estão com o coração aberto para me ouvir? Porque assim, o que nós fizemos? Eu estou tentando ser o mais simples possível. O que nós fizemos? Eu sou crente há quase a vida toda. E eu sempre pensei que essas coisas não tinham nada a ver com o evangelho também. E eu passei penúria, dificuldade financeira, porque eu achei, hoje o pastor ali não vai falar muito sobre coisas espirituais. Não, hoje ele vai falar sobre naturais. De vez em quando, acaba rápido isso aí. E a gente às vezes não faz isso por querer. Eu demorei muitos anos, mesmo estando na igreja, mesmo estando pregando para vocês, eu demorei muitos anos para realmente limpar a minha mente. Porque assim, eu pregava uma mensagem como essa, alguém dizia, pastor, essa igreja fica falando aí só sobre as coisas, né? E eu ficava meio tímido, meio com vergonha, mesmo. A semana que vem eu vou falar sobre jejum, tá, irmão? Vou falar sobre jejum a semana que vem. Eu sempre fui uma pessoa apaixonada por Deus. Amando a Deus, jejuando, orando, já jejuei até 40 dias. Eu estou dizendo 40 dias, sem comer, gente, 40. Apaixonado por Deus. Apaixonado por Deus. Por que eu jejuei 40? Porque eu queria ficar mais próximo, mais perto dele. Eu gosto das coisas espirituais, assim como você. Quero mais dele, mais. Mas no que dizia respeito a material financeiro, eu estava capengando com o meu carro. Capengando com as minhas coisas. Capengando com as minhas finanças. E
Até você descobrir que não precisa, que uma coisa não precisa estar dissociada da outra, demora. E só consegue fazer isso se você tiver com seu coração pronto, pelo menos para deixar a mensagem entrar. Pastor, pode mandar aí. Mesmo que não seja essa noite, mas essa mensagem vai construir mais algo em mim, para que possa limpar todo pensamento maligno. Me dá um pouco mais de retorno aqui, por favor. Em Deuteronômio 28:1 diz assim: se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus vai fazer o quê? Te exaltará sobre todas as nações da terra. Nações da onde? Da onde? Do quê? Isso não parece espiritual, mas quem está dizendo isso é Deus. Agora vamos pensar, gente, um versículo, 2 versículos, 3 versículos, a gente consegue pregar uma mensagem inteira, mas eu vou falar vários. O Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Como você consegue pensar em você sendo exaltado aqui na terra? Como? Exaltado na terra, eu estou falando. Exaltado na terra. Chegando no bar do vizinho falando assim, eu estou sem dinheiro, mas assim, eu posso escrever no fiado? É você chegando para o seu parente lá que não vem na igreja, ele não vem na igreja, e você fala assim, eu não estou conseguindo pagar esse mês a minha conta de água, você podia emprestar o dinheiro para mim? Para eu pagar a minha conta de água? Você está exaltado assim? Não. Sabe quem estaria exaltado? Aqui nesse texto que eu vou ler para você, diz que você vai emprestar a muita gente, mas não vai tomar emprestado. Ser exaltado é emprestar a muita gente. Eu nem cheguei lá ainda, mas já que eu citei, é emprestar a muita gente. Vamos supor que pelo menos 5 pessoas me peçam emprestado. Tiago vai emprestar, vou emprestar 1000. Não, Tiago não. Vou usar outra pessoa porque ele não vai precisar emprestado. Outra pessoa que vocês não conhecem, eu vou emprestar 1000. Aí chega outro, você podia me emprestar 500, eu empresto 500. Aí chega outro, eu também precisava de 1000, eu empresto 1000. 5 pessoas não é muita gente ainda não. Vamos chamar de 10 pessoas. 10 pessoas eu emprestando. Muita gente, né? Já começa a ser muito, né? 10, né? Quando você tem condições de emprestar para muita gente, é porque você tem bastante dinheiro. Aí, nós queremos ser espiritual, mas o texto que vai mostrar a bênção e a maldição começa assim: se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar, põe lá, de guardar todos os teus mandamentos, os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. As nações da onde? Do céu, né? Não, da terra. Próximo. E se ouvires a voz, ser guiado pelo Espírito. Ouvires a voz é ser guiado pelo Espírito. Ouça, você precisa ser guiado por quem? Pelo Espírito. Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Se você ouvir, elas virão sobre você e te alcançarão. Quais bênçãos, pastor? Vamos olhar as bênçãos espirituais. Próximo. Bendito serás tu na e bendito serás no cidade e campo. É para não deixar nada de fora. Se você mora no campo, se você mora na cidade, se você trabalha no campo, se você trabalha na cidade. Bendito serás tu na cidade e bendito serás no campo. Por quê? Porque eu estava com choro dentro de mim? Porque eu fui enganado por muito tempo. Eu fui enganado por muito tempo. E muitos ainda estão sendo enganados. E o meu choro não era só por causa de mim que estava sendo enganado. É por causa de muitos de vocês que ainda estão. E que vai sair daqui provavelmente dizendo, de novo ele pregou sobre bênçãos materiais. Não, eu quero dizer para você mais uma vez que eu estou pregando sobre bênçãos espirituais. Bendito serás tu na cidade e bendito serás no campo. Próximo. Bendito o fruto do teu ventre, o fruto da tua terra e o fruto dos teus animais, as crias das tuas vacas e ovelhas. Bênçãos espirituais.
É o Senhor que está falando. Uma coisa é quando eu começo a falar, né? Outra coisa é quando o Senhor começa a falar. E o Senhor chama de bênçãos essas coisas. Próximo. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Próximo. Bendito serás ao entrares e bendito serás ao saíres. Meu irmão, minha irmã, veja se algo fica de fora. Você entra, abençoado. Você sai, abençoado. Entrou, abençoado. Saiu, abençoado. O que que sobra? O que que sobra? Entrou, abençoado. Saiu, abençoado. Entrou aonde e saiu aonde, pastor? Não importa. Entrou abençoado, saiu abençoado. Entrou abençoado, saiu abençoado. Entrou abençoado, saiu abençoado. Próximo. O Senhor determinará que sejam derrotados na sua presença os inimigos que se levantarem contra ti. Eis aí deixa eu te falar. Deixa eu te falar uma coisa. Eu já fui roubado. E provavelmente alguns de vocês também foram. Infelizmente, não é Deus que vai lá castigar ninguém, mas Ele já determinou de antemão que o Senhor fará que sejam derrotados na tua presença os inimigos que se levantarem contra ti. E eles se tornam inimigos. Sabe que aquele que te amaldiçoa, ele se torna amaldiçoado? Em você não acontece nada. Se alguém fizer uma macumba para você e você gosta daquela pessoa, corra para orar por ela, porque vai dar ruim. Vai dar ruim, gente. Não, estou falando sério, vai dar ruim. Para mim, pastor, não. Os que te abençoarem serão abençoados, os que te amaldiçoarem serão amaldiçoados. Você não pode ser amaldiçoado. Em Números, no capítulo 22, do 6 ao 12... é a conversa de Balaque, Balaão e tal. Aquela história toda lá que você deve lembrar, que Balaque queria que Balaão amaldiçoasse o povo de Deus. E aí, Deus disse para Balaão, Balaão, não dá para amaldiçoar o povo de Israel, porque aquele que eu abençoei jamais poderá ser amaldiçoado. Talvez você se pergunte, pastor, assim, você lê, os pastores leem, falam para nós que nós somos abençoados, mas por que essa bênção não funciona na minha vida? É porque essa bênção, ela funciona por fé. A vida do cristão é vida de fé. Andamos por fé e não por vista. Esse versículo tem 4 vezes na Bíblia, em 4 livros diferentes. Andamos por fé e não por vista. Ouça, irmãos. Ouçam. Não, desculpa, é o justo viverá da fé, eu falei errado. O justo viverá da fé tem 4 vezes na Bíblia. Andamos por fé e não por vista, tem uma vez só na Bíblia, em 2 Coríntios. O justo viverá da fé. O justo é você e eu. Amém? Agora sim, para isso funcionar para você, você tem que ser informado. Porque fé vem por ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Se você não ouvir, não vai gerar fé. É por isso que não fique aborrecido por ouvir essa mensagem. Fique feliz, porque você está sendo informado do que te pertence. E quando você fica informado, fé chega no seu coração. E quando fé chega, a bênção funciona. O Senhor fará que sejam derrotados na tua presença os inimigos que se levantarem contra ti por um caminho. Eu sei que aqui a Bíblia fala dos inimigos que são diabo, demônios e a sua corte, e todos aqueles que quiserem servir ele também. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão da tua presença. Próximo. O Senhor determinará que a bênção esteja nos teus celeiros e em tudo o que colocares a mão. O Senhor determinará. O Senhor determinará. Tem microfone ligado aqui? O Senhor determinará
que a bênção esteja nos teus celeiros, e em tudo que colocares a mão, e te abençoará te abençoará na onde? Vocês estão me ouvindo aí? Tá ruim o microfone? Tá dando microfonia lá. Vai lá, pastor, por favor, dá uma verificada lá, porque não dá para pregar com esse barulho, que aí eles não me ouvem, atrapalha eles e atrapalha a mim. Vocês estão recebendo aqui? Estão recebendo? Vamos surfar nessa mensagem aqui? Vamos surfar nela? Partiu, isso aí. O Senhor estava me desafiando a não dissociar, ou desassociar, se você quiser, separar uma coisa da outra, as bênçãos espirituais das coisas materiais, físicas e financeiras. E aqui você vai perceber no texto, em cada versículo ele fala na terra, na terra, na terra, na terra, na terra. Por quê? Porque Deus se importa com você aqui. Deixa eu falar algo para você. Eu sei que as pessoas vivem, alguns que chegam bem longe, chegaram até 120 anos na nossa geração, chega até uns 120 anos, e aí você olha para isso e pensa assim, a vida é curta na terra, então provavelmente o Senhor não se importa com a gente aqui na terra. Provavelmente o Senhor quer mesmo que a gente somente pense no céu. O pastor Vinícius leu a semana passada que se nós pensamos somente na terra, somos dos mais miseráveis. Mas você notou o versículo? Se pensamos somente. Notou? Se pensamos somente. O que significa? Que você tem que pensar aqui e tem que pensar no céu, porque você é cidadão do céu. Amém? Vou desligar, pastor. Não dá, não dá. Aleluia. Aleluia. Não dá para pregar com ele, não dá, né, gente? Obrigado. Aleluia, glória. Olha que diferença, meu Deus do céu. Não precisa mais ficar aí tentando e tentando. Agora vamos lá. Quero que vocês me ouçam bem. Fica chato pregar assim, pregar e o microfone atrapalhando. E aí a gente não consegue ir bem, você não consegue, você fica também agoniado aí, sentado, né? Então eu estava falando assim, nós não podemos, estava bom, hein? Não mexe não, pelo amor de Deus. Não podemos dissociar as bênçãos e dizer, chamar uma de material e outra de espiritual. Quando nós temos a bênção espiritual, todas as bênçãos vêm atrás de nós. Todas as bênçãos vêm atrás de nós. Quando nós somos abençoados, aí eu estava dizendo agora para você, o mais tarde que alguém pode viver aqui na terra são 120 anos. E aí nós pensamos que Deus não se importa tanto com a terra, porque Deus está lá ansioso no céu, ansioso, né? Ele está lá ansioso, esperando a gente chegar lá, para a gente poder ter as bênçãos. Quando Deus criou a terra, e Ele criou um jardim lá no Éden, por que Ele já não criou dentro do céu? Porque o plano final dele não era o céu para nós. Vocês ouviram isso que eu falei? Vamos voltar no início? No princípio criou Deus os céus e a terra. No princípio criou Deus os céus e a terra. E aí a Bíblia diz que ele começou a criar e formar, e ele viu que era bom. E ele faz animais e viu que era bom. E ele faz as plantas e ele viu que era bom. E ele faz um rio com 4 braços, e num dos braços do rio, chamado Pison, tinha ouro do bom, e ele diz, era bom. Então Deus cria tudo aquilo ali, era bom. E agora ele cria o homem, forma o homem para colocar nesse jardim, e ele diz, é muito bom. Esse muito bom, ele preparou tudo para esse muito bom desfrutar. E nós achamos que Deus não se importa conosco na terra, que são coisas espirituais que Ele se importa,
que Ele se importa. Mas aí nós começamos a ler a história do povo de Israel, Deus tentando dar bênçãos financeiras, espirituais, materiais, físicas para eles. Mas nós pensando que Deus só pensa nas coisas espirituais. E aí, Deus, às vezes as pessoas pensam que Ele não se importa com o sofrimento delas. Alguém pode sofrer e ter úlceras no estômago por não ter dinheiro para pagar suas contas. Alguém pode ir morar na rua por não ter dinheiro para pagar suas contas, entrar em desespero porque não consegue liquidar as faturas. Alguém pode se jogar de uma ponte porque não consegue pagar suas contas, entra em depressão e se mata. Vocês estão me ouvindo? E Deus não se importa. Deus não se importa. Alguém pode ser, porque em primeiro lugar eu quero que você saiba, somos afetados. Nós somos afetados emocionalmente e fisicamente mais do que qualquer outra coisa. Somos afetados, gente. Eu estava dizendo no início da mensagem, em que constitui a bênção e a maldição. A maldição é uma maldição tríplice. Significa o quê? Maldição é a separação de Deus, é a morte espiritual, número 1. Número 2, é a miséria. E número 3, enfermidades. Isso são as maldições. Você pode ver no texto de Deuteronômio inteirinho, leia inteirinho. Você vai achar os 3 pontos que eu te falei agora. Maldição constitui em miséria, enfermidades e morte espiritual. Isso é maldição. E Jesus nos resgatou da maldição. Então nos resgatou do quê? Da miséria, das enfermidades e da separação de Deus. Morte eterna. De novo, Jesus nos resgatou da maldição. Nos resgatou do quê, pastor? Da miséria, das enfermidades e da separação de Deus, a morte eterna. Foi disso que Ele nos resgatou. E aí Ele nos colocou no quê? Aí você vai continuar lendo, põe o texto de volta, onde eu parei. Aí você vai continuar lendo o texto e diz: o Senhor determinará que a bênção esteja nos teus celeiros e em tudo o que colocares a mão, e te abençoará na terra que te dá o Senhor teu Deus. Próximo. O Senhor te constituirá para si em povo santo, como te tem jurado, quando guardares os mandamentos do Senhor teu Deus e andares nos seus caminhos. Próximo. E todos os povos da terra verão que és chamado pelo nome do Senhor e terão medo ou temor de ti. Próximo. O Senhor te dará abundância de bens no fruto do teu ventre, no fruto dos teus animais, no fruto do teu solo, na terra que o Senhor, sob juramento a teus pais, prometeu dar-te. Próximo. E o Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu para dar chuva à tua terra no seu tempo, e para abençoar toda a obra das tuas mãos. Emprestarás às muitas gentes, porém tu não tomarás emprestado. Próximo. O Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e só estarás em cima e não debaixo, se obedeceres aos mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno para os guardar e cumprir. Próximo. Não te desviarás de todas as palavras que hoje te ordeno, nem para a direita nem para a esquerda, seguindo outros deuses para os servires. Próximo. Será, porém, que se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, não cuidando em cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno, então virão sobre ti todas estas maldições e te alcançarão. Ouçam, as bênçãos e a maldição elas tinham essas condições. Jesus se fez maldição no nosso lugar. E sabe hoje qual que é a única condição de você ter a bênção? Pegar pela fé. Receber pela fé. Receber pela fé. Vocês não gostam muito da palavra receber pela fé? Da frase receber pela fé? É a coisa mais simples que existe. Você ouve, crê e recebe. Você ouve, crê e recebe. A fé de muitas pessoas aqui hoje está se levantando por dentro. Quando você começa a receber a palavra, uma alegria vem de dentro de você.
Se você estiver sentindo hoje essa alegria, saiba, fé está sendo gerada no seu coração. Fé está sendo gerada no seu coração. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Eu quero mostrar para você hoje o poder dessa bênção. Eu vou mostrar para você hoje o poder dessa bênção. Em Gênesis capítulo 27, no versículo 26, Gênesis 27, no versículo 26. Deixa eu te falar enquanto eles estão colocando aqui. A bênção do Senhor, que foi perdida lá em Adão, Deus encontrou um homem chamado Abraão, e ele fez uma aliança com esse homem. E ele disse: Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus, querendo alcançar de alguma forma as pessoas, o ser humano, ele faz uma aliança com o homem. E esse homem, ele era digno dessa aliança, porque quando Deus pediu o filho, Abraão, eu quero o seu filho, nós temos uma aliança, então me entrega o seu filho, o seu único filho. Abraão pegou Isaac e levou para imolar, oferecer como sacrifício, porque ele tinha uma aliança com Deus, e ele acreditava no Deus da aliança. Agora, Deus abençoou esse homem, Abraão, e depois Abraão abençoou Isaac. Ambos prosperaram muito na terra, ambos foram muito bem sucedidos. E para que nós possamos ver, perceber e entender o que é essa bênção, nós precisamos olhar essa história aqui. Essa é a história de Jacó, Esaú e o seu pai Isaac. Isaac estava velho, ia partir, ia embora da terra, e ele precisava abençoar o primogênito, e o primogênito era Esaú. O primogênito deveria ser abençoado. Então Isaac manda Esaú e preparar uma caça daquela que ele gostava muito. Prepara para mim e me traga, porque eu vou abençoar você. A mãe Rebeca, que ouviu o que o pai falou com Esaú, disse para Jacó: Jacó, vamos correr aqui, vamos preparar a comida para o seu pai. O seu irmão foi para o campo, vamos correr antes dele e vamos preparar a comida, porque o seu pai vai abençoá-lo, e aí você pega a bênção dele. Ele disse: mas como nós vamos fazer isso? Eu não sou peludo, eu não me pareço com ele, eu não tenho o cheiro dele. Ela disse: eu cuido disso. Vamos colocar pelos de animais em você, vamos colocar a roupa de Esaú em você, e aí você vai receber a bênção do seu pai. Eu preparo a comida. E eles correram ali e prepararam a comida. Agora, ouça, eu sei que Rebeca junto com Jacó pegaram a bênção de Esaú, mas quem entregou a bênção, como disse o pastor Ricardo há 2 semanas atrás, quem realmente entregou a bênção foi Esaú, quando ele trocou o direito de primogenitura por um prato de lentilha antes. Então ele que trocou e não deu valor para a bênção. Mas vamos continuar nessa história. Então lhe disse Isaac, seu pai: chega-te e dá-me um beijo, meu filho. Próximo. Ele se chegou e o beijou. Então o pai aspirou o cheiro da roupa dele. É ruim ler aqui mesmo, hein? Aspirou o cheiro da roupa dele e o abençoou e disse: eis que o cheiro do meu filho é como o cheiro do campo que o Senhor abençoou. Deus te dê do orvalho do céu e da exuberância da terra, e fartura de trigo e de mosto. Quando você vê esse versículo e você vê essa linguagem, você não consegue entender tão bem o que está sendo falado aqui. Mas quando a Bíblia está dizendo que Isaac abençoou e disse: Deus te dê do orvalho do céu. O orvalho do céu, a chuva, nós sabemos que significa, que representa o poderoso Espírito Santo. Deus te dê do orvalho do céu, do poderoso Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, sem Deus, não podemos nada.
Agora ele diz também, e te dê da exuberância, ou outra versão diz, da gordura da terra. Exuberância ou gordura significa o melhor que existe na terra. Então quando Isaac está abençoando, agora Jacó nesse caso, ele não sabe, mas é Jacó. Quando ele está abençoando, ele diz, Deus te dê do poderoso Espírito Santo e te dê do melhor que existe na terra. E aí ele diz também assim, e fartura de trigo e de mosto. Trigo e mosto significa o que? Vinho, né? Mosto é vinho. Significa o que? O poder econômico da época era trigo e vinho. Então ele está dizendo assim, Deus te dê do poderoso Espírito Santo, Deus te dê do melhor que existe na terra e toda a fartura da economia da terra. Como que nós sabemos que a economia era baseada no trigo e no vinho? Quando José, lá no Egito, ele estava governando o Egito, e ele conseguiu toda a riqueza, não somente do Egito, mas de todos os cantos. Quando ele conseguiu toda a riqueza, o que ele tinha? Todo trigo. Todo trigo. Então, o que a bênção constitui aqui, nós estamos vendo aqui que o homem está abençoando com bênçãos econômicas, com o melhor da terra, sempre terra, né? Por quê? Porque Deus se importa com a gente aqui na terra sim, viu gente? Eu vou dizer para esse lado, Deus se importa com a gente aqui na terra sim, viu? E Ele quer que você tenha um melhor. Agora, nós estamos falando da bênção de Abraão para Isaac, e da bênção de Isaac que agora foi para Jacó. Agora, isso é tão poderoso, o homem ele reconhece que ele tem o poder de liberar a bênção, a economia, o melhor da terra e o poderoso Espírito Santo. Próximo. Sirvam-te povos. Está colocando o homem em cima. Sirvam-te povos e nações reverencie. Eita, quando nações começam a reverenciar um homem, é porque esse homem está no topo. Sirvam-te povos e nações te reverenciem. Agora lembre-se, é um homem que já está velho, que está abençoando seu filho. Esse homem, eu falei para você que a bênção, ela funciona por fé. Esse homem tem consciência, tem fé, acredita no poder da bênção. Agora ouça: sê senhor de teus irmãos, e os filhos de tua mãe se encurvem a ti. Maldito seja o que te amaldiçoar, e abençoado o que te abençoar. Lembra, é a bênção de Abraão. Próximo. Mal acabar Isaac de abençoar a Jacó, tendo este saído da presença de Isaac, seu pai, chega Esaú, seu irmão, da sua caçada, e fez também ele uma comida saborosa, trouxe a seu pai e lhe disse: levanta-te, meu pai, e come da caça de teu filho, para que me abençoes. Perguntou-lhe Isaac, seu pai: quem és tu? Sou Esaú, teu filho, teu primogênito, respondeu. Então estremeceu Isaac de violenta comoção e disse: quem é, pois, aquele que apanhou a caça e matou-se? Eu comi de tudo antes que viesse, e o abençoei, e ele será abençoado. O pai estremeceu, está bravo agora. Só que ele sabe de uma coisa: eu já o abençoei, e ele já é abençoado. Próximo. Como ouvisse Esaú tais palavras de seu pai, bradou com profundo amargor. Agora ele crê na bênção. Ele trocou lá por comida, né? Agora ele crê na bênção. Profundo amargor, e lhe disse: abençoa-me também a mim, meu pai. Tipo assim, agora eu também. Próximo. Respondeu-lhe o pai: veio teu irmão astuciosamente e tomou a tua bênção. Pegou. Próximo. Disse Esaú: não é com razão que se chama ele Jacó, pois já 2 vezes me enganou. Tirou-me o direito de primogenitura e agora usurpa a bênção que era minha. Disse ainda: não reservastes, pois, bênção nenhuma para mim? Em outras palavras, nenhumazinha, nada, não sobrou nada. A resposta do pai. Então respondeu Isaac a Esaú: eis que o constituí em teu senhor, e todos os seus irmãos lhe dei por servos. De trigo e de mosto o apercebi.
que me será dado fazer-te agora, meu filho? Esse homem, até agora ele tinha somente falado palavras, e falando palavras, ele disse para Esaú: de trigo e de vinho o apercebi. Em outras palavras, já entreguei tudo, toda a economia na mão dele. Agora você tem que lembrar, são palavras. Ele não pegou trigo, ele não pegou vinho, ele liberou palavras. Eu o apercebi de trigo e de vinho. Já está na mão dele, já é dele. Essa é a bênção que Esaú abençoou a Jacó. A bênção que veio de Deus a Abraão, de Abraão a Isaac, de Isaac a Jacó. Essa é a mesma bênção que está escrito em Gálatas 3:29. Põe lá, Gálatas 3:29. A mesma bênção. E se sois de Cristo, também sois descendência de Abraão e herdeiros. Isso sobe um choro aqui de dentro. E se sois de Cristo, sois descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Que é a bênção? Em que constitui a bênção? O que nós temos? O que nós temos? Nós temos poder sobre a economia. Nós temos poder sobre as finanças. Nós temos, sabe, pode ser que você esteja só ouvindo e falando um aleluia, tipo, amém, pastor, amém. Mas esse homem sabia o que ele estava fazendo, o que ele estava falando. Rapidamente eu quero dizer para você, quando Esaú ficou enfurecido e ele queria matar Jacó porque pegou a bênção dele, e agora Esaú está crendo nisso. Jacó foi embora, e ele foi embora para outro lugar, outra cidade, outro estado, outro lugar. E chegando lá, esse homem que fora abençoado por seu pai, Jacó está agora abençoado. E quando ele chega num determinado lugar, ele encontra o seu tio Labão. Labão, um homem de negócios, um empresário, bem sucedido, e mais enganador e usurpador ainda do que Jacó. A colheita vem, né? A colheita vem. Mas o homem é abençoado. Ele está abençoado, ele foi abençoado pelo pai. Então Jacó está ali e ele fica interessado em Raquel. O homem Labão diz para ele: vem trabalhar para mim por 7 anos e eu te dou Raquel. E Jacó começa a trabalhar para Labão. Lembra? Jacó abençoado. Ouça, irmãos, eu quero que você pegue isso agora. Pegue isso agora. Se você for funcionário ou se você for o patrão, nada disso importa e difere na sua bênção. O que eu quero dizer? Você é abençoado aonde você for. Você é abençoado ao entrar, a sair. Você é abençoado trabalhando para alguém ou trabalhando para você. Nada disso importa. Nada disso importa. Eu quero dizer para você que a sua bênção, ela funciona na sua vida pela fé, e ela funciona onde Deus te guiar, onde você estiver. Jacó está trabalhando para Labão, e Labão começa a enriquecer, e Labão percebe que ele está enriquecendo. 7 anos depois ele dá Lia para Jacó, e Jacó diz: mas eu trabalhei para Raquel. E Labão disse para ele: eu não posso dar a filha mais nova, tem que ser a filha mais velha. Se você quiser, trabalhe para mim mais 7 anos e eu te darei Raquel. Então ele trabalha mais 7 anos para Labão, e ele recebe 7 anos depois Raquel. E agora ele tem Lia e Raquel. Jacó continua ali trabalhando para Labão, e Labão continua enriquecendo. Mas um dia Jacó percebe que ele tem que sair e começar o seu negócio. E ele chega para Labão e diz: Labão, agora eu preciso partir. Já trabalhei para você esses anos todos, e eu preciso partir com a minha família. Minha família cresceu e eu preciso ir embora. Mas Labão, ele viu que ele era abençoado, porque o abençoado estava na casa dele trabalhando para ele. E ele diz: eu não posso deixar ele embora. Então Labão combina com ele: vamos combinar um salário.
eu te pago bem, fica aqui. Então eles combinam um salário. E eles combinam aí, Deus, quando você é abençoado, Deus vai te dar estratégias de como você vai prosperar. Você tem que ficar atento. Lembra que eu li em Deuteronômio? Se você deres ouvido à voz do Senhor teu Deus, a voz do Senhor teu Deus é o Espírito Santo falando com você. Quando você é abençoado, no trabalho onde você trabalha, no negócio que você tem, a bênção vai funcionar, mas você tem que ter consciência do seguinte. Deixa eu falar isso para você. Eu quero falar isso com você agora, mas eu quero que você entenda. Nem que Deus quisesse agora, Ele não quer, tá bom? Ele não quer. Mas nem que Deus quisesse revogar a bênção que está sobre a sua vida, Ele não pode mais. Ele que disse. Quando Isaac abençoou Jacó e Esaú chegou, Isaac gostaria de pegar a bênção de volta, mas ele sabia que não podia, que não funciona assim. Eu o abençoei e ele será abençoado. Quando eu citei para você em Números 22, quando Balaão era para amaldiçoar o povo de Deus, Deus disse: é impossível amaldiçoar quem já foi abençoado. Irmão e irmã, por favor, me ouça de uma vez por todas. A bênção na sua vida não funciona pelos seus méritos, o quanto você é bom, o quanto você é correto, direitinho. A bênção nem veio para a sua vida por esse motivo. A bênção não veio sobre você porque você caminhou tão bem, direitinho. A bênção não veio sobre você por causa disso. A bênção veio sobre você quando você entrou para a família de Deus. Se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros da bênção. Então você é herdeiro porque você é de Cristo, você o recebeu, o aceitou. O que eu quero dizer com isso? Porque eu sei que o que rouba a nossa bênção de funcionar na nossa vida, mesmo sendo abençoados, é pensar de maneira errada. É pensar que Deus não vai nos abençoar porque fizemos A ou B. Não, agora é tarde demais. Não, Deus, Ele já decidiu abençoar. E Ele não pode revogar. Não é um negócio de Ele te viu errando como eu pensava. Você já conhece minha história. Desempregado, e eu orava a Deus por causa de emprego. E aí eu pensava que quando eu escorregava, cometia um erro, o anjo ia embora com a minha bênção. Você deve conhecer essa história. E o anjo ia embora com a minha bênção. Eu ficava lá pensando, imaginando, sabe? O anjo foi embora, agora eu vou ter que começar tudo de novo. Eu não sabia que a minha bênção não tinha ligação com aquilo. É óbvio que todo cristão quer agradar a Deus, mas não é isso que vai fazer você ser abençoado. Você já é. Você já é abençoado. Pastor, beleza. Na prática, pastor, eu sei que você está tentando perguntar. Na prática, como isso funciona? É assim. Eu sei que o diabo, como coiote, vai jogar coisa no caminho do Papaléguas. Já sei. O diabo, eu sou o Papaléguas, o diabo é o coiote. Ele vai jogar coisa no meu caminho, mas eu, você sabe como que é já essa história, né? Alguém falou que eu faço direitinho. Então eu sou o Papaléguas. O diabo, ele não vai parar de trabalhar. Jesus falou: no mundo tereis aflições. Então assim, ele vai jogar no nosso caminho. Mas quando ele jogar, nós vamos E sabe quem vai cair no buraco? Ele. Agora, voltando aqui na prática, pastor, eu sei que você quer saber. Eu sei que você quer saber. Na prática, como funciona a bênção? É assim. Eu penso que eu sou abençoado. Eu penso que vai dar certo. Eu penso que mesmo que o diabo planejar algo, eu vou passar por cima e vou chegar lá. Então eu vou. Como assim? Eu penso que os negócios vão dar certo para mim. Eu sou pastor, por exemplo, né? Meu negócio é pastorear. Eu penso que a igreja vai dar certo. Eu penso que a igreja vai crescer, vai expandir, vai vir gente de todos os lados. Eu penso que vai... Meu Deus do céu, eu penso que vai. Mas assim, pastor, você não tem uma dúvida assim de tipo... Não tenho. Eu tenho certeza
de que nós vamos crescer mais e mais e mais e mais e mais. Agora você, o que tem que pensar? Você tem que pensar que lá no emprego vão te abençoar. Se eles não te abençoar, Deus vai remover você para outro lugar para te abençoar, porque a bênção precisa funcionar. Mas pastor, olha só. E se o patrão for um Labão? Deixe que Deus vai te dar sonhos à noite, e Ele vai te mostrar como ser abençoado. Ele vai te dar um jeito. Mas pastor, olha, você não sabe talvez que Labão, tentando enganar ainda Jacó, ele mudou o salário de Jacó por 10 vezes. Era sobre nascia pretas, era para Jacó. Nascia brancas, era para Labão. Aí Labão viu que estava nascendo só as pretas, salpicadas e malhadas. Ele disse: Jacó, vamos combinar o seguinte, ó. Agora as pretas, salpicadas e malhadas são minhas, as brancas serão tuas, tá bom? Jacó, tá bom. Fechado. Aí começava a nascer brancas. Aí Labão pensava: meu Deus do céu, Jacó, vem aqui, Jacó, vem aqui. O que foi? Vamos combinar o seguinte, eu quero de novo as brancas. Vou ficar com as brancas. Eu estou falando dos animais, tá? As ovelhas, os bezerros. Os que nascerem brancas então são minhas, e os que nascerem pretos, salpicados e malhados são tuas, tá bom? Jacó, tá bom. Porque Deus tinha dado sonho para Jacó e como fazer ele possuir a bênção. Deus vai dar estratégia para você possuir a bênção. E 10 vezes ele fez isso. 10 vezes. Os filhos, eu acho que está no capítulo 32. Os filhos de Labão disseram: esse homem ficou com toda a riqueza de nosso pai. Não dá para enganar alguém abençoado. No final esse alguém vai ser próspero, bem sucedido de qualquer jeito. É assim. Vai aparecer um Labão no seu caminho? Pode ser que apareça. Pode ser que apareça alguém tentando te roubar, te enganar. Eu quero que você saiba que vai funcionar, vai dar certo. As portas vão se abrir para você. Vai acontecer o que tem que acontecer. Por quê? Porque você é abençoado e você crê que é abençoado. Se você pensar que vai faltar, então vai faltar, é você que determina. Mas se você pensar que vai acontecer coisas boas, vai acontecer, irmão. Diga: não vai faltar. Diga: esse mês vai sobrar. Esse mês vai sobrar muito. Pensamentos de falta trazem falta. Pensamentos de abundância trazem abundância. Não vai faltar. Não, é para repetir. Não vai faltar. Vai sobrar. Eu vou pagar adiantado. Você sabe que o meu lema aqui nessa igreja é pagar adiantado. E eu quero que você pegue esse lema para você. Pagar adiantado, pagar adiantado, pagar adiantado, pagar adiantado, pagar adiantado. Eu declaro sobre a sua vida pagando adiantado. Ouça. Não dissocia uma coisa da outra. A bênção é bênção e ela tem a sua natureza espiritual, mas alcança todas as áreas da sua vida. E você precisa das coisas, você precisa ter saúde, você precisa ter coisas boas, comer coisas boas, você precisa, a Bíblia diz: e servireis ao Senhor vosso Deus, Ele abençoará o vosso pão e a vossa água e tirará do meio de vós as enfermidades. Veja aí que é Deus falando. E a Bíblia diz em Isaías 1,19: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Não tem como comer coisas espirituais, só dá para comer coisas físicas, materiais. E quando a Bíblia diz: se quiserdes me ouvir, comereis o melhor, para comer o melhor tem que ter condições para ter o melhor, e o melhor custa caro. Eu estou acabando com a espinha, ó, voadora na espinha. Quem está dando hoje voadora comigo assim, na espinha da miséria e da religião? Na espinha da miséria e da religião. Esse mês vai sobrar. Esse mês vai sobrar. E você vai pagar adiantado e ainda vai sobrar. Por quê? A Bíblia diz que a bênção virá. Elas virão sobre ti e te alcançarão. A bênção tem que vir sobre você. Vir sobre você. Vir sobre você. Diga: a bênção está vindo. Está me seguindo. Está correndo mais do que eu.
Diga de novo: a bênção está correndo mais do que eu. A bênção está correndo mais do que eu. Por quê? Porque a Bíblia diz isso, que elas virão sobre ti e te alcançarão. Quer dizer que ela está correndo mais do que você. Se ela virar sobre você e te alcançará, é porque você está correndo de um jeito que ela está correndo de um jeito maior, mais rápido. Virão sobre ti e te alcançarão. Virão sobre ti e te alcançarão. Ei, eu estou liberando bênção sobre a sua vida. Eu estou liberando, eu estou liberando, eu estou liberando, eu estou liberando. Sempre você vai me ouvir falar essas coisas. Vai sobrar e não vai faltar. E você vai pagar adiantado. 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 Vai pagar adiantado. Vai pagar adiantado. Vai pagar adiantado. Vai crescer. Vai crescer. Vai crescer. E vai desfrutar do melhor dessa terra. Vai desfrutar do melhor dessa terra. Diga: eu sou abençoado. Eu fui abençoado. Juntamente com o crente Abraão. Eu fui abençoado. Como foi abençoado Isaac. Eu fui abençoado. Como foi abençoado Jacó. Eu sou abençoado. Eu sou abençoado. Você é abençoado, irmão. Você é abençoada, irmã. E só depende de uma coisa para funcionar: você acreditar que é. Não é sobre o seu comportamento. Não é sobre o que você fez ontem à noite. Se bem que um crente tem que andar direito, mas isso é outro assunto para outro momento. Ok? Um crente tem que fazer coisas certas. Não precisava nem avisar os crentes que tem que fazer coisas certas, né? O crente, por natureza, né, pastor? Por natureza eu não quero pecar. Por quê? Porque eu tenho uma nova natureza. Mas não é por causa disso que eu sou abençoado. Eu sou abençoado porque eu fui abençoado. Você percebe que não tem. Você percebeu, irmão? Irmão, você perceberam? Eu não fui abençoado porque o pastor esse mês foi direitinho, ele fez tudo direitinho, então ele foi abençoado. Não, eu fui abençoado antes disso. E quando Deus abençoou a mim e a você, Ele já sabia o que você faria. É claro que Deus espera que você faça o seu melhor, mas isso não difere na sua bênção. Você vai enriquecer nessa terra. Você vai ser colocado por cabeça e não por cauda. E só estarás em cima e não debaixo. Vai emprestar a muitas pessoas, mas não vai tomar emprestado de ninguém. Eu estou liberando isso. Vai emprestar a muita gente. Vai emprestar a muita gente. Vai, sobe a banda. Vai emprestar a muita gente, mas não vai tomar emprestado. Vai emprestar, vai abençoar as pessoas, vai pagar as contas. Antes de eu cantar com a banda, eu quero ler algo para você. Cadê meu celular? Eu quero ler algo para você. Antes, quem já ouviu falar de um pregador chamado Kenneth Copeland? Eu já estou encerrando. Kenneth Copeland. Na década de 60, Kenneth Copeland estava muito pobre, muito pobre. Pobre. Bem baixinho. Ele estava muito pobre. E aí, Deus falou com ele e com a esposa dele, Gloria Copeland, para eles ir para Tulsa, estudar no Oral Roberts, na década de 60. E ele foi para Tulsa estudar lá. E ele ouviu um homem chamado Kenneth Hagin pregando sobre redimidos da miséria, da enfermidade e da morte. Há um livro ali na livraria chamado Redimidos da miséria, da enfermidade e da morte. E Kenneth Copeland começou a ouvir Kenneth Hagin ensinando sobre isso. E ele começou a acreditar naquilo. E ele diz nos seus livros que ele começou a ouvir aquelas mensagens, cassetes, fita cassete, dia e noite. Ele dormia ouvindo aquilo. E ouvia. Eu ouvi o Eliezer Rodrigues dizer que o Kenneth Copeland, ele chegou no Rema e ele disse: eu quero todos os livros, eu quero todas as fitas de pregação, de pregação aqui, todas. Aí eles pegaram tudo e disseram: é tanto. Ele disse: aquele ali é o meu carro. Ele tinha um carro velho. Ele disse: eu quero trocar o meu carro com todas essas coisas, porque eu preciso desse material. E eles disseram para ele: não, leva o material, leva. E ele levou o material e ele começou a estudar aquilo. Então esse homem, Kenneth Copeland, começou a prosperar, e ele começou a enriquecer,
e ele se tornou um pregador milionário. E aí um homem, o ano passado, escreveu algo sobre Kenneth Copeland, porque Kenneth Copeland fez uma atitude que vocês devem ter ouvido falar, mas que eu vou ler para você o que ele fez, que nenhum outro foi capaz de fazer, nenhum outro milionário ou bilionário. Esse pregador, chamado Matthew Pallan, ele escreve esse texto e publica em suas redes sociais. E ele diz assim: pregador deveria ter avião? Pregador realmente deveria ser próspero? E ele diz: é um grande ponto de discussão para muitos, mas me parece um bom momento de voltar a falar do assunto. Você sabe o que Kenneth Copeland fez com o seu avião? Também fiquei sabendo que, além do avião, ele doou 15 milhões de dólares. Sim, o avião que só deveria estar nas mãos de ímpios ricos. O avião que um homem de Deus nunca deveria ter. E ele coloca entre aspas. Ele cedeu seu avião para ser usado para resgatar mais de 5 mil cristãos afegãos e refugiados numa missão secreta no Afeganistão. Glória a Deus. A prosperidade é boa, porque ela permite obras grandes serem feitas. Não só oração, mas oração e ação. Jeff Bezos, Mark Zuckerberg ou algum bilionário se levantou para ajudar? Vocês lembram o que estava acontecendo no Afeganistão? Quem lembra? Alguém desses bilionários se levantou para ajudar? Não. Mas um cristão próspero sim, e pôde fazer por ter aquilo que muitos dizem que ele não deveria ter. Sou agradecido e gostaria de honrar publicamente a Kenneth Copeland por sua obra e seu firme posicionamento no Evangelho. Sua fé e seus ensinamentos edificaram a minha vida e a vida de Shine, para viver uma vida livre das dívidas, e não devemos homem coisa alguma, mas somente o amor. Eu tive a honra de trabalhar no seu ministério por 2 anos, e este homem doa muito para a obra de pregar o Evangelho, assim como também para alcançar os perdidos. Deixa eu falar mais 2 coisas sobre Kenneth Copeland. Eu soube que ele sempre mandou, eu não sei se para Reinhard Bonk ou para T.L. Osborne, estou dizendo que eu não sei porque eu já ouvi que ele fazia para os 2, não sei se para os 2 de uma vez. Ele sempre doou muitos milhões de dólares para esses grandes evangelistas pregarem o Evangelho na África e por aqueles países onde eles pregavam. E eu ouvi também o Eliezer Rodrigues dizer que Kenneth Copeland doa 1 avião por ano para as missões. 1 avião por ano. Esse homem que era pobre, mas que ouviu a mensagem de Kenneth Hagin, redimidos da miséria, da enfermidade e da morte. Ele começou a deixar aquela mensagem entrar dentro dele. E quando aquela mensagem entrou, ele não dissociou mais as bênçãos materiais, físicas, financeiras das espirituais. Coisa que você também precisa fazer, para que você também possa fazer obras nesse nível, para onde quer que for. E assim, nós vamos conseguir fazer muito mais rápido aquilo que nós estamos labutando tanto para fazer. A família aqui doou 50 mil reais para a nossa igreja, para comprar 200 cadeiras, que vale 250 reais cada uma. Eles não possuem ainda riquezas. Eles ainda não possuem. Eles são ricos, mas não possuem riquezas. Porque eles estão entendendo agora e colocando na mente deles o que eles são. E eu tenho certeza que não somente eles, mas muitos que têm entendido aqui e semeado no reino de Deus, vão prosperar como um foguete, e vão crescer, e vão prosperar, e vão abençoar as missões, e vão abençoar quem precisa, vão abençoar os parentes que precisam, fica de pé, e vão abençoar quem quer que necessite ser abençoado, porque nós somos abençoados para ser uma bênção. Vamos cantar, vamos cantar.